Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre como eu tenho usado os agentes de IA para executar as tarefas, tá? Eu acho que se eu pudesse dividir hoje o nível de avanços com IA nos últimos anos, eu acredito que seja algo entre. Estamos passando da fase de usar o prompt como, fonte de execução para o modo, agentes, aonde cada agente tem uma função. E aí dentro desse contexto existem várias técnicas e metodologias que foram avançando, né, com o tempo para como a gente consegue executar uma ordem muito bem feita usando os agentes. Hoje, quando você usa uma IA, essa IA naturalmente ela tem vários agentes ali integrados, por isso que ela tem um resultado tão positivo, né. Mas a grande questão agora é como você pode criar através das LLMs um esquema tão bom contra esses agentes. Então o Cloud Code, por exemplo, ela tem um agente muito bom, né. Assim como o Try e outras versões, chinesas também tem uns agentes que estão ali, se conectam e se entendem. Então a grande evolução da IA nesses últimos dias foram como a gente usar esses agentes. E uma das que mais chama atenção no momento é o grafo, né, ou Graph Engineer, que é você criar um sistema, um mecanismo para você gerir esses agentes para execução. Então, às vezes, você pode ter um validador, ou, por exemplo, uma IA gera algo, uma outra IA ela revisa e ela aperfeiçoa aquilo baseado numa lista, né, de que como o que seria o resultado satisfatório, tá? Bom, e aí eu quero mostrar para você esse vídeo que foi gerado com uma IA explicando basicamente com a minha voz como funciona, tá? Eu vou dar um play aqui para vocês entenderem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Magalhães, seja bem-vindo a mais esse vídeo no meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como funciona a engenharia de grafo. É muito comum hoje na internet as pessoas usarem o prompt para fazer as suas execuções, para executar as suas tarefas. Mas a grande corrida que tem agora é a corrida dos agentes. Sabendo disso, você precisa entender o básico da engenharia de IA, como é que esses agentes funcionam por dentro. Hoje eu vou explicar um pouquinho como, em geral, funciona a execução desses agentes. Vamos lá, vamos começar aqui agora. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como funciona hoje o sistema. Lembrando, gente, que esse script ele mesmo se reconfigurou, tá? E essa voz não é a minha voz. Esse script foi gerado por ele mesmo e essa metodologia, essa growth foi ele mesmo. Então, por mais que tenha a minha voz, eu tentei transparecer e transferir para ele alguns conhecimentos que eu tenho de que eu gostaria, mas obviamente ele não chega com tanta naturalidade, tá? Nessa parte aqui ele até deu uma travadinha, mas o que ele tá querendo se referir é sobre a corrida dos agentes, tá? Então agora a galera, pô, já tá avançando no nível que estão desenvolvendo seus próprios agentes, integrado com LLMs diferentes. Aí a gente pode deixar numa outra aula aqui para explicar como é que a gente pode usar esses LLMs servidores alternativos, tá? E aí, uma dessas execuções é esse engenharia de grafo, ok? O sistema está basicamente arquitetado para operar assim. Você manda uma instrução, ele responde uma vez e para. Não tem memória, não tem direção. E é aí que entra a engenharia de grafo. Pensa comigo, um grafo é um mapa. Ele tem pontos, que a gente chama de nós, e linhas ligando esses pontos, que são as arestas. Cada nó é uma ideia, cada aresta é uma conexão. Em vez de uma resposta solta, você passa a ter uma estrutura, um caminho. E como o agente anda por esse mapa? Ele deu uma acelerada aqui agora. Com um loop. É um ciclo de 4 passos. Lembrando que isso também é uma IA, tá? Aí ela consegue hoje entender entonação de voz, por isso que ela tá usando entonação de voz para reter a sua atenção. Observar, agir, verificar e corrigir. Ele olha, executa, checa se deu certo e se não deu, volta e tenta de novo. É isso que faz o agente parecer que pensa. É assim que a engenharia de grafo melhora a execução dessas atividades através dos agentes. O grafo dá o mapa, o loop dá o movimento, e é exatamente isso que a gente constrói aqui todo dia. Se você quer ver isso funcionando na prática, cola com a gente. Valeu e até a próxima. Olá, pessoal. Então, é isso, galera. Assim, eu acho que a grande questão da corrida é como você consegue indexar e otimizar. Você
Você não precisa, quanto menos contexto você tem para executar algo, mais eficiente é o teu retorno, tá. Se você tem um contexto muito largo, ele obviamente ele funciona. Tem modelos muito grandes com 1.000.000 de tokens que funcionam, porém, é caro, né. E às vezes você pode otimizar isso usando uma LLM mais barata para ter um resultado tão bom. Você não precisa ter 1.000.000 de tokens, você pode simplesmente ter uma LLM que suporta 250.000, por exemplo, ela é super barata e ela te atende. Por isso que esse formato de gráficos e multi-agentes é importante para desenvolver a solução de IA hoje em dia, tá bom? Pessoal, se você gostou desse formato de vídeo, eu quero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, por favor, e aí o seu engajamento é muito importante, tá certo? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.